Olá! Em homenagem aos 450 anos que o Rio de Janeiro completa em 2015, a Multirio está com uma programação especial. Parte dessa programação é a reexibição de alguns episódios da série Cidade e Educação, veiculada entre os anos de 1995 e 2000, que tratam de períodos importantes da nossa cidade. E hoje vamos rever a trajetória de um dos principais políticos do país, Getúlio Vargas. Getúlio chegou ao poder em 1930 por meio de um golpe de Estado. Tornou-se ditador em 1937. Foi deposto em 1945 e voltou à presidência em 1950, eleito pelo povo. No Rio, os prédios dos Ministérios da Fazenda e da Educação são alguns dos símbolos desse período. Durante seus 19 anos como presidente, Getúlio morou no Palácio do Catete, local em que saiu da vida para entrar na história do país e da cidade. Rio, 450 anos. Uma história que você vê aqui na Multirio. Olá! 1930. Entra em cena nacional o político gaúcho Getúlio Vargas. Integrante da chamada Revolução de 30, que depois Washington Luiz do poder põe fim à República Velha, Getúlio é proclamado presidente do Brasil no dia 3 de novembro. Em 1937, Vargas fecha o Congresso, dissolve os partidos, suspende garantias individuais, impõe a censura, cria tribunais de exceção, manda prender, manda exilar e organiza sindicatos submetidos ao Estado. Bom, estabelece, enfim, uma ditadura calcada no arbítrio. Bom, apesar do seu regime autoritário e centralizador, Getúlio Vargas foi o homem mais popular da história do Brasil. Durante o seu governo, o Estado lança as bases do Brasil industrial e urbano e concede por decreto, a legislação trabalhista e previdenciária que dava proteção e dignidade aos deserdados. Bom, depois tem 1945, 15 anos depois. Ele volta ao poder em 1950, 5 anos depois. Mas em 1954, Getúlio Vargas se suicida no Palácio do Catete com um tiro no coração. E o Brasil assiste a uma desesperada comoção popular. Brasil, 500 anos, a era de Getúlio Vargas é o tema do nosso programa de hoje. E para falar desse assunto está em nosso estúdio o professor Lincoln de Abreu Pena, o professor Américo Oscar Guichard Freire e o historiador Carlos Eduardo Sarmento. Bom, mais de 1000 documentos pessoais e oficiais e também poses de Getúlio em fotografias estão guardadas na Fundação Getúlio Vargas. Este prédio da Praia de Botafogo é bonito por fora pelo traçado de Oscar Niemeyer e valioso por dentro. Esta é a Fundação Getúlio Vargas. Um código secreto nos abre o cofre para uma parte significativa da história do Brasil, documentada por papéis conservados pelos presidentes da República e fatos registrados em vídeo. O CPDOC tem mais de 2 milhões de documentos. Eles estão listados neste livro. As pesquisadoras Adelina Novaes Cruz e Celina D'Araújo nos ajudam a saber o que os documentos de Vargas revelam. O arquivo é muito completo. Ele acompanha a vida de Getúlio desde o momento que ele se forma em direito, basicamente. E ele é mais intenso a partir de 29, quando o Getúlio começa a campanha presidencial. E é muito completo porque ele acompanha todas as etapas da vida pública de Getúlio e também a sua vida particular. O CPDOC da Fundação é visitado por jornalistas, estudantes e pesquisadores em geral, inclusive estrangeiros. Desse arquivo saíram muitas teses, muitos livros, tanto de pesquisadores brasileiros como de pesquisadores estrangeiros. Esse é um exemplo de uma documentação muito importante, que é a troca das conversações, aliás, entre o governo americano e o governo dos Estados Unidos, em torno de qual deve ser a posição do Brasil em relação à guerra. Há também documentos sobre o Getúlio ditador. As secretarias de polícia, elas tinham muito trabalho no sentido de censurar cartas.
e censurava-se cartas de todo mundo, não só de comunistas. Censurava-se, por exemplo, cartas encaminhadas ao embaixador dos Estados Unidos. Eles pegavam a carta, abriam a carta, talvez com vapor, né? Copiavam, alguém datilografava todo o conteúdo da carta e depois, você vê que não é, essa aqui inclusive é apócrifa, né? Ela não é assinada, porque as pessoas sabiam que a carta ia ser censurada, pega pela polícia, as pessoas tinham códigos de se comunicar. E depois o Filinto Miller, que era o chefe da polícia, quer dizer, encaminhava para, no caso, o Benjamin, o irmão do Vargas. Todos estavam sujeitos à censura e à investigação naquela época, como atesta a documentação. A esquerda e a direita foram alvos muito diretos da atuação da censura e da polícia, né? Era a Delegacia de Ordem Política que fazia esses relatórios. Aqui a gente tem um relatório de qualificação do Plínio Salgado. O arquivo da Fundação tem mais de 80 mil fotos e destas, mais de 1.500 são de Vargas. A mais antiga é de Getúlio adolescente, com 12 anos de idade. Getúlio esportista, praticando golfe e equitação. Getúlio com a família, com seus pais no centro da foto. O Getúlio senador era faltoso, foi só 2 vezes às sessões no Congresso. No Estado Novo, Getúlio tem o apoio de militares. Tem o apoio da UNE, quando ele rompe com os países do eixo, e foi homenageado pela Liga de Defesa Nacional quando fez aniversário em 1943. Getúlio pensativo no exílio e de volta ao poder nos braços do povo. Getúlio descontraído com correligionários. E olha quem está aí, Juscelino Kubitschek, o inseparável Tenente Gregório e João Goulart, ao lado de Vargas na campanha de 50. Professora, 15 anos antes, Getúlio já pensava em suicídio? É o que consta no diário. Há uma frase aqui muito reveladora a esse respeito. Sinto que só o sacrifício da vida poderá resgatar o erro de um fracasso. Essa frase é do dia 3 de outubro de 1930, ou seja, o dia que o Getúlio está saindo do Rio Grande do Sul na sua marcha para fazer a Revolução de 30. É o início da Revolução de 30. E o Getúlio é uma figura muito diferente disso, não é não, professor? Quer dizer, eu queria que a gente tentasse, nesse pouco tempo que a gente tem, descobrir qual é a especificidade do Getúlio. Eu gostaria que o senhor me contasse como é que começa a carreira política em 30. Que Brasil é esse que Getúlio vai? Qual a participação de Getúlio nesse golpe que leva ele à presidência? Realmente Getúlio é uma figura muito especial na história da República. Basta dizer que ele ocupa alguma coisa em torno de um quarto dessa história da República, né? Quer dizer, desde a década de 20, ele ingressa na política e numa política que já tinha uma sólida cultura que é a do Rio Grande do Sul, né? Ele se torna uma figura pouco a pouco expressiva dentro da política gaúcha, é ministro da Fazenda de Washington Luiz e depois adere à Aliança Liberal, que foi uma ruptura parcial da política vigente na época, né? Quebrando todo aquele monopólio do Partido Republicano, dos PRs regionais. Quer dizer, o Brasil era dominado por oligarquias estaduais? Era, exatamente. Dizer, existia muito pouco poder central. Exatamente. Havia, portanto, esse domínio das oligarquias, porque a República, na outra oportunidade nós chegamos a comentar acerca disso, a República ela se tornou uma federação governada pelas oligarquias. O ideal federalista era muito mais forte do que o próprio ideal republicano. E é interessante que os críticos da República imaginavam que a República iria acompanhar a tendência das repúblicas latino-americanas de uma instabilidade permanente. E a primeira quebra da institucional só se deu 41 anos depois. Com essa Revolução de 30. Que foi com a Revolução de 30. Uhum. E aí, qual é a participação de Getúlio nessa Revolução de 30? Quer dizer, o que significa? O rompimento real dessas oligarquias, o que é? O Getúlio ele vai liderar
né, inicialmente a Aliança Liberal, né, que é um movimento político eleitoral, né, perde as eleições e posteriormente vai liderar um processo revolucionário, né, que vai derrubar a ordem legal e vai instaurar uma nova república. Estilos de alguns prédios da cidade do Rio de Janeiro refletem momentos importantes da história do Brasil, como a Era Getúlio. Vamos ver. Antes da mudança da capital federal para Brasília, estes eram os Ministérios da Educação, do Trabalho e da Fazenda. Hoje abrigam departamentos ministeriais. Os prédios são de estilos bem diferentes, concordam? Já repararam como alguns edifícios nos dão a sensação de receptividade, liberdade e aconchego, e outros, como este, nos dão a sensação de imponência e até opressão? Existem explicações para isto, não de ordem psicológica, mas de ordem política e até ideológica. Os antigos ministérios, localizados na esplanada do Castelo, foram construídos no final da década de 30, quando o presidente da República era Getúlio Vargas. Getúlio pensava grande, queria criar símbolos de um país em crescimento. Agia politicamente e com inteligência, até em relação à arquitetura. É um flagrante dessa, não diria contradição, mas dessa dualidade, trialidade, que você quiser dizer, essa multiplicidade com que o Getúlio sempre jogou, de maneira a se manter equilibrado na corda bamba do poder. Enquanto o ministro da Educação e Saúde era o jovem modernista Gustavo Capanema, o ministro da Fazenda tinha mentalidade conservadora e se identificava com o fascismo de Mussolini. Foi chamado um arquiteto competente do ministério para fazer o projeto e o ministro lhe impôs colunas romanas ou gregas e mostrou fotografias de palácios fascistas e disse que era o Fausto, que era a solenidade, que era a importância, que era o símbolo. Já o prédio do antigo Ministério do Trabalho é eclético, assinado pelo arquiteto Santos Maia. Ele demonstra o espírito de quê? De não fazer acadêmico, não ter ornato, não ter estilo nenhum antigo. Ao mesmo tempo, não cria porque ele não é propriamente um artista. E talvez achasse arte já uma coisa gratuita. Ele tenta fazer funcional simples, talvez o princípio político da austeridade para os trabalhadores. E é fácil de compreender como a Central do Brasil, o Ministério do Exército do Rio, também tem isso. Elementos verticais que vão de baixo para cima, que são o único elemento, digamos, artístico ou formal. O que significa? O progresso, né? Porque é para cima. O Ministério da Educação é um marco no Brasil e no mundo, com o traçado original assinado pelo francês Le Corbusier. O projeto final é da equipe chefiada por Lúcio Costa e integrada pelos arquitetos Jorge Moreira, Carlos Leão, Oscar Niemeyer e Hernani Vasconcelos. O Palácio Gustavo Capanema é o retrato da modernidade no início do século. Terraço, jardim, a estrutura independente do prédio, para poder haver panos de vidro soltos, né? O piloti restituindo, como ele dizia, o chão aos pedestres. Era novidade até para norte-americanos e europeus um prédio todo envidraçado como esse com brise-soleil, uma persiana exterior. O edifício que abrigou o Ministério da Educação e Saúde começou a ser construído em 1935 e ficou pronto em 1938. Mas o ministro Capanema idealizava a sede do Ministério como um local de trabalho e uma casa de arte. Por isso, a obra foi considerada concluída em 1945, quando foram incorporadas a ela painéis de azulejos e este outro no interior assinados por Portinari. Os jardins são de Burle Marx, A Mulher Sentada, de Adriane Giannakopoulos, o monumento aos jovens, do italiano Bruno Giorgi, e Prometeu Liberto, de Jacques Lipitz. Então, qual a diferença entre entrar por uma porta lateral de um prédio como este para tratar de assuntos ligados à educação e cultura e subir esta escadaria para acertar as contas com o imposto de renda? Professor Carlos Eduardo, esse Rio de Janeiro aí, como é que se encontra em 1937? Quer dizer, o que leva a esse golpe de Estado de Getúlio, a esse ditador? Aproveitando um pouco essa matéria que a gente teve, essa bela matéria com os edifícios ministeriais, exatamente é o projeto, é o compromisso, esses edifícios eles trazem exatamente essa imagem, quer dizer, o compromisso de Vargas com o que a historiografia chama de uma modernização autoritária do Brasil, quer dizer, um compromisso de fazer o Brasil evoluir através da ação de um Estado demiúrgico, de um Estado que pudesse ativar o processo produtivo, as relações sociais, se fosse um árbitro das relações de trabalho. E a cidade do Rio de Janeiro, recuperando um pouco o que a gente tinha falado anteriormente, com esse compromisso de construção de um Estado nacional, Vargas faz da cidade do Rio de Janeiro, ele tem uma aposta grande em transformar a cidade do Rio de Janeiro como um estandarte
desse Brasil moderno. Quer dizer, a cidade do Rio de Janeiro passa a ser, dentro de um projeto político claro, um cenário do poder e uma vitrine do poder. Quer dizer... Bom, no Palácio do Catete, que hoje é Museu da República, existem documentos oficiais de Vargas que estão em exposição, junto com objetos, com livros do ex-presidente, mas isso a gente só vai ver no próximo bloco. Eu, Getúlio, é o nome da exposição que está aberta ao público, lá no Museu da República. O Museu da República, conhecido até hoje como Palácio do Catete, foi residência de vários presidentes, mas nenhum saiu daqui de forma tão traumática para a história do Brasil. Venerado pelas camadas mais simples do povo, principalmente por causa das leis trabalhistas que implantou, Getúlio Vargas, no dia 24 de agosto de 1954, se matou com um tiro no peito. Amigo ouvintes, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. E o país toma conhecimento do suicídio de Vargas. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Clamava a antiga marchinha de carnaval. Pois bem, não voltou apenas um retrato. Eu, Getúlio, no Museu da República, reúne 1.580 peças entre livros e objetos pessoais do presidente, o que dá uma nova importância ao museu. Além dele continuar a funcionar como um centro cultural, abre uma via aí para um centro de referência. Porque pela primeira vez nós temos uma coleção completa de um presidente aqui no museu. Até então tínhamos apenas fragmentos das coleções presidenciais. Agora, além do quarto mobiliado com o pijama e a bala, o museu também guardará o bilhete no qual ele ameaçou se matar no dia 23 de agosto, a caneta com que assinou a carta testamento e o Colt 32, revólver com que Vargas cometeu suicídio. A exposição ocupa 4 salas. Nós fizemos um trabalho meio de abraçar essa peça, dar um embasamento externo que você valorize uma simples peça. Quer dizer, é uma bola de golfe. Mas se você ler no diário dele que as tardes de domingo ficavam mais tristes quando chovia porque ele não conseguia jogar golfe, quer dizer, essa peça, esse objeto toma um outro valor. Na sala que mostra Getúlio e o mundo, o visitante pode conhecer detalhes do contexto mundial daquela época e condecorações que o estadista Vargas ganhou de chefes de Estado de vários países. O piso é de vidro, mas pode subir que não quebra. Sob ele estão livros exóticos da biblioteca particular de Getúlio. E basta passar a palma da mão sobre esse retângulo luminoso que podemos mudar as páginas do livro virtual interativo. Cada página mostra uma passagem histórica da era Vargas. A Sala do Nacionalismo também informa sobre a criação de ministérios, como o da Educação e Saúde Pública. Minha expectativa, e penso que também a da diretora do museu e da Celina Vargas, é de que essas exposições sejam olhadas como salas de aula, quer dizer, aliás, salas de aula das melhores universidades brasileiras. Nesta sala, o público poderá conhecer como era a intimidade de Vargas. Aqui estão fotos da vida familiar, objetos pessoais, documentos, trechos do seu diário e um piano que toca sozinho as músicas da época do presidente. Na verdade, o piano construído especialmente para a exposição repete a música tocada pelo pianista Marcelo Verzoni. O museu tem agora 90% do acervo de Getúlio, graças à neta dele, Celina, que era a guardiã dos objetos herdados da mãe e secretária do avô, Alzira Vargas. A exposição foi muito planejada com a diretora do Museu da República, até que chegassem ao que consideram o ideal.
uma mistura de conhecimento da história, utilizando todos os recursos documentais e o conhecimento do Centro de Pesquisa e Documentação, CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, com a tecnologia, com computador, com recursos fílmicos, então todas as formas possíveis de registrar e de divulgar a memória de Getúlio. E aí nós temos então as eleições. Em 45 é quando assume, quando é eleito... Dutra. O seu... Não, antes, tem uma interinidade dos alinhados, antes né? das eleições, Vargas vai ser derrubado. As eleições seriam em dezembro. Ele né? E começam as manobras, começa esse chamado movimento queremista, as pressões todas. Vargas vai ser derrubado novamente pelos militares, mais uma vez os militares. Há um período interino, de interinidade, e aí Dutra vai ser eleito. Que era ministro. Dois candidatos que era ministro militares são apresentados ao eleitorado. O brigadeiro Eduardo Gomes, pela UDN, e o general Dutra, que tinha sido seu ministro da guerra ao longo de todo o Estado Novo. Essas eleições já não são mais fraudadas, em suma, de uma certa forma, é eleito Getúlio que se elege um pouco através do Dutra. É Sim. assim que é visto como... Não, ele se elege Getúlio também porque ele elege deputado federal e senador. Ele teve condições de concorrer às eleições, concorreu às eleições, foi eleito senador por 7 estados. 2 estados. Não, né? senador por 2 e dois deputado estados, federal deputado por por 7 estados. Naquela época podia isso, ele acabou ficando senador. Tá, aí Assumindo ele a volta, cadeira bom, de aí Senado. transcorrem 5 anos, né? 5 anos de mandato de Dutra, e aí ele é eleito, ele se põe como candidato a presidente da República em 1950 pelo PSD. Não, PTB. Não, pelo PTB. Pelo minúsculo PTB. Que era um partido que já tinha sido organizado por ele, mas que não tinha a mesma estrutura das grandes legendas, como a UDN e o PSD. E ele consegue quase 49% dos votos, né? 48,7% para ser exatamente preciso. Quer dizer, uma votação expressiva de quem tinha se autoexilado, né, na sua fazenda em São Borja, e de lá monitorado toda a política Como se ele tinha se autoexilado, se ele era senador por 2 estados? Não, mas ele não teve muito apreço ao Senado. É aquilo que na reportagem eu apareci, disse Getúlio. Ele se afasta do Senado, é verdade. Se afasta do Senado e vai se autoexilar. Acho que estrategicamente. Claro, vai se fazer de difícil para ser chamado. Momento, né? Para se poupar, não ficar muito na vitrine, não, né? E poder fazer as suas articulações políticas. Uma delas, que lhe garantiu uma boa votação em São Paulo, o apoio de Adhemar de Barros e o PSP, o Partido Social Progressista, que tinha uma boa penetração, né, nos setores trabalhistas de São Paulo. Que Brasil é esse que ele encontra ao se eleger? É muito diferente do que ele tinha deixado? Eu acho que ele vai encontrar um quadro político internacional muito diferente. Muito diferente. Eu acho que isso é um dado que a gente às vezes que aí esquece. É a plena Guerra Você Fria. tem plena Guerra Fria. Né? Então, experiências como a de Getúlio Vargas e de próprio Perón são experiências difíceis, complicadas, são experiências nacionalistas. Né? Ele vai enfrentar novamente o jogo partidário, ele vai ter que enfrentar o jogo partidário. Né? É uma imprensa oposicionista, mais livre, mais... A imprensa oposicionista faz uma oposição ferrenha, virulenta contra ele. Ele vai enfrentar um cenário político muito difícil. Era um fortalecimento do Estado Nacional. Por outro lado, acho que até mesmo o próprio gesto de suicídio de Vargas, ele vai ser uma certa encarnação de nacionalidade. Quer dizer, o Vargas está no limiar da política de massas. Ele é um ator político que vai passar de uma política oligárquica para os braços do povo. Quer dizer, quem vai conduzir Vargas ao governo em 1950 é uma votação maciça de camadas populares. E eu acho que esse dado que Vargas, de certa forma, encarna, principalmente com o seu suicídio, quer dizer, de um salvador nacional, de um herói nacional, de um personagem altamente comprometido com a nacionalidade, com o Brasil, eu acho que dá essa aura especial que Vargas assume, nessa memória que nós temos sobre o passado e que os historiadores, de certa forma, tentam repensar e reconstruir. E para vocês, por que Getúlio se suicida, professor? Olha, é difícil entrar na subjetividade, né, de uma pessoa. Eu acho que há uma explicação nesse caminho que é razoável. Getúlio encarnou, ao mesmo tempo que ele encarnou a expectativa de multidões, né,
da população trabalhadora, ele também encarnou o papel do comandante em chefe dessas transformações, né? Ele se devotou ao trabalho, né? Ele costumava, inclusive, varar as noites, as madrugadas trabalhando. Então, eu acho que, num dado momento, quando ele sentiu a impotência de dar continuidade a esse trabalho, ele preferiu um gesto... Não trair o personagem. Não trair o personagem, talvez seja Eu isso. acho que sim, eu concordo com o Limpo. E era um gesto já anunciado anteriormente, né? Boa semana a todos. Até lá. Eu gosto do mundo, que é meu lugar. Gosto mais do rio, que é de gostar. Rio tanta cor, rio tanto mar. Vou morrer um dia, morrer amando, amando o rio. Rima com calor, rima com luar. Esse rio lindo, cheio de mar, de montanhas verdes, feitiços mil. Rio, mar que explode, reflete a vida num céu de anil. Rio, essa cidade igual não tem não, aumenta as batidas do coração.